Como gerir arquivos? Depois de lançarmos aqui os nossos dados e arquivarmos esses dados para futura consulta, se nós formos aqui à nossa opção de arquivos, eu tenho aqui alguns arquivos. Ora bem, vou dar um exemplo real dos arquivos que eu aqui tenho. Portanto, isto é relativamente ao Campeonato Regional das Beiras, que eu tenho estado a acompanhar, portanto, para testar toda a aplicação. E eu tenho aqui registado nada mais, nada menos do que várias coisas. Tenho uma composição, Campeonato Regional das Beiras, composição. Ao entrarmos aqui, aquilo que eu tenho aqui dentro deste arquivo é única e exclusivamente os atletas, portanto lançados, só mais nada, sem setores e sem pescado. E depois tenho os dados das várias provas que aqui registrei. Tenho a terceira prova, cá está, com os dados lançados. Se repararem dentro dos arquivos, nós também temos as opções de ordenação que temos no ecrã geral, seja por pontos de peso, por setor ou alfabeticamente de A a Z, em que nós podemos sempre alterar, e cá está, no caso de setor, chamar a atenção de que existem pescadores que não têm setores, portanto. Bom, como é que nós podemos gerir ou para que é que serve fazer a gestão? Porque nós arquivamos os dados e futuramente nós podemos querer alterar esses dados. Para isso, dentro do arquivo, nós não podemos alterar nada. Como o próprio nome diz, arquivo é de arquivar, serve só para consulta futura. E desta forma, quando nós entramos num arquivo, nós podemos verificar os vários pescadores, a sua pontuação, os seus sacos de peixe, portanto, só para consulta. Aqui nós não podemos fazer absolutamente nada, porque isto é um arquivo. Está vedado, fechou, acabou. Bom, exemplo real. Tenho aqui a terceira, a quarta e a quinta prova. Vamos supor que hoje vai realizar a sexta prova deste regional. Para quem não tenha no ecrã inicial andar a lançar todos os pescadores, como já observaram, eu tenho aqui um arquivo que tem essa mesma composição como já mostrei. Então o que é que eu quero fazer? Eu quero pegar em todos os arquivos que estão aqui nesta composição e copiá-los, duplicá-los para o ecrã principal. Ora bom, vou fazer uma pressão longa sobre este arquivo, automaticamente me vai aparecer no topo duas opções, copiar ou mover. Também tenho um botãozinho para fechar este modo de seleção, novamente uma longa pressão, e eu vou pedir para copiar. A opção de copiar só vai permitir copiar os pescadores. Se houver sacos de pesca associados, não vai copiar, porque a gente não quer que a aplicação esteja a gerir dados duplicados, porque não iria fazer sentido. Portanto, esta é uma função de copiar que está exatamente feita a pensar nisto mesmo, para nós copiarmos os pescadores, para não termos que andar a lançar novamente estes mesmos dados. Ele pergunta o que eu quero fazer, se quer copiar, eu vou confirmar que sim. Cá está, dados copiados com sucesso. Vou para o ecrã geral e cá tenho eu então os atletas todos, portanto, que estavam no meu arquivo da composição, portanto, sem setores lançados. Se isto fosse um exemplo real como aquilo que eu tenho andado a fazer, agora eu iria pegar nestes pescadores e iria editar a ficha, iria ser feito um sorteio e agora eu iria colocar aqui, setor a setor, a estes pescadores, portanto. Bom, isto é a função de copiar. A outra função, o que é que nós vamos fazer? Vou aproveitar já para apagar estes dados. Reparem, eu tenho aqui muitos pescadores, portanto, a técnica para apagar seria o slide lateral. Tinha que andar aqui a fazer um a um. Nós temos uma técnica muito mais rápida, através da seleção. Portanto, eu posso selecionar um pescador, vou aqui à barra superior, peço para selecionar todos, e no fundo, ao lado do botão arquivar, tenho um caixote lixo que me permite eliminar todos os pescadores que estão selecionados. Podem ser todos ou só alguns. Vou confirmar que quero eliminar todos estes e está feito. Portanto, volto à secção de arquivos. Isto foi um copiar, em que eu no fundo vou duplicar os registros que estão dentro dos arquivos, mas duplicar apenas os pescadores, não os seus sacos. Agora vamos supor que eu quero então alterar os dados de um determinado arquivo. E vou pegar aqui, por exemplo, no Regional das Beiras, quinta prova. A prova foi interrompida, eu arquivei e agora a prova vai continuar. E o que é que vai acontecer? Vou fazer uma longa pressão e vou pedir para mover. Mover, como o próprio nome indica, é retirar tudo isto que está nos arquivos, passar para o geral. Quer isto dizer que eu, ao mover, o arquivo vai deixar de existir. Vou fazer esta confirmação. Cá está. O Regional das Beiras, quinta prova, deixou de existir, mas se eu for ao ecrã geral, tenho aqui todos os dados e os seus respectivos sacos de peixe dentro da aplicação.